Olá, meus amigos médicos e médicas do Mato Grosso. Nós estamos começando o primeiro podcast da Chapa 1, Mudança Já. Nós somos 40 médicos que não estamos no Conselho Regional de Medicina e decidimos fazer alguma coisa, tentar mudar o conselho, mudar para melhor. É importante você nos seguir nas nossas redes sociais, qualquer uma, o Threads, o novo agora, né? Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Chapa 1 Mudança Já. Nos siga nas redes sociais para conhecer nossas propostas melhores, conhecer todos os candidatos. Nós que somos 40 médicos, a grande maioria, quase metade do interior do estado do Mato Grosso, para que a gente consiga aproximar cada vez mais o CRM do médico. E hoje nós vamos tratar de vários assuntos, dentre eles o futuro da medicina para os médicos. Também, o que é preciso mudar o Conselho Regional de Medicina? O CRM, ele é somente um tribunal ou ele pode ser mais do que isso? O que fazer com relação ao programa Mais Médicos? A gente pode fazer mais? É digno o médico trabalhar sem receber, com salários atrasados? O que significa ter experiência? Isso é um tema também importante que tem sido debatido durante a nossa campanha. E vamos terminar falando dos bastidores, das nossas visitas aos polos de saúde de quase os 141 municípios do Mato Grosso. Eu estou aqui com dois amigos da chapa, convidados, Adriano Pinho. Adriano é cuiabano, ortopedista, cirurgião de mão. Ele preside hoje a Sociedade Brasileira de Ortopedia, né? Trabalha também na iniciativa pública e privada, conhece a realidade do médico da ponta, assim como todos nós, né? Nós somos médicos da ponta, atrás da cadeira ali do consultório, do pronto atendimento, e também preceptor de programa de residência médica unificado do Metropolitano, do HMC e do Hospital Geral. Também aqui conosco está Maicon Ticianel, de Jaciara, né? Trabalha em pronto atendimento, né? Urgência e emergência, já trabalhou no SAMU, coordenou o SAMU, inclusive, né? E o pronto atendimento do São Mateus também, foi coordenador por um ano, durante toda a pandemia ali, na verdade, 1 ano e meio. Nossa Senhora. E trabalha na iniciativa pública e privada também, faz parte dos nossos 40 candidatos. E hoje, além da iniciativa privada, trabalha no pronto-socorro de Várzea Grande, não é isso? Então, a primeira coisa que a gente tinha que discutir aqui, acho que é importante a gente debater, e até para que o colega lá de casa possa saber, Adriano, você, com toda a sua experiência, presidente de sociedade, um consultório bombando, né? Todo mundo sabe, um grande especialista de mão, conhecido aqui em todo o Mato Grosso, fora do Mato Grosso, inclusive. Por que você resolveu entrar na Chapa 1 Mudança Já? O que você quer mudar no Conselho Regional de Medicina? Primeiramente, bom dia, é uma satisfação muito grande estar aqui e falar daquilo que cada um de nós acreditamos, né, que a gente pode fazer. Sobre essa pergunta, é muito fácil, é muito prazerosa de ser respondida. Por quê? O que me motivou, na verdade, foi acreditar que podemos fazer mais e melhor pelo médico. Isso já era uma coisa que me motivava, inclusive que me estimulou a ser presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia aqui em Mato Grosso, e observando pronto atendimento, clínicas, hospitais, uma insatisfação muito grande do colega, do profissional. Uma insatisfação que está levando até alguns, na verdade, a pensar em deixar a profissão e em buscar a área empresarial, em buscar outros negócios. E é muito triste você observar colegas muito bons profissionalmente pensando em desistir de algo pela insatisfação e por sentirem que estão, de certa forma, abandonados, isolados, né, naquele nicho que ele atende. Então isso me motivou a buscar algo, a acreditar. Nós primeiro precisamos tentar mudar, tentar melhorar, fazer algo diferente, né, para antes de tentar desistir. Legal. E você, Maicon? Você que agora bota todo mundo cabeludo, né?
trabalha com implante de cabelo, muito conhecido também, né? Trabalha aí nas emergências, no pronto atendimentos, que te motivou a sair porque é uma abnegação, né? Você tem que se doar para o conselho, se doar para esse projeto. O que te fez mudar esse pensamento? Olha, eu vou sair de ser ali o médico da ponta, mas também eu preciso mudar um pouquinho a realidade da nossa profissão, me candidatando ao Conselho Regional de Medicina. Lembrando que, até onde eu sei, nunca teve chapa de oposição, né? Pelo menos é o que a gente ouve aí com os colegas. Então é a primeira vez que vai ter eleição eletrônica e uma chapa de oposição, e nós somos a chapa de oposição, né? Colegas querendo mudar. O que fez você entrar para a chapa 1? Saindo da zona de conforto, né? Como você disse, estou lá na zona de conforto, com a clínica, tranquilo, tenho o meu outro serviço que eu faço também no pronto-socorro, mas quando eu recebi o convite, né, Diogo, eu refleti um pouco e falei, poxa, eu consigo mudar alguma coisa, porque realmente, como você falou, eu fui coordenador aí por 1 ano e meio durante a pandemia, um momento muito ruim, né, e assim, médicos trabalhando com medo de fazer tomar qualquer atitude ali e ser punido, e até emociona um pouco, mas eu nunca vi um médico do CRM nos pronto atendimentos, ninguém, nunca pisou um médico do CRM lá e falou assim, nem um conselheiro falou, como é que tá aí, tá difícil, querem ajuda, como é que tá a situação? Ninguém. Então assim, isso pesou muito pra eu tomar essa decisão de entrar na chapa. Porque não é só um órgão para punir, é um órgão para cuidar do médico também, né? Esse é o meu pensamento, né? Então, esse é o pensamento de toda a chapa, né? Exato. Então, como era o meu pensamento e a chapa convidou, e a gente conversou e eu vi que era um pensamento alinhado, falei, não, é a chapa certa para entrar, pra gente tentar mudar alguma coisa. Foi esse o motivo. Isso aí, a gente precisa mudar, né? Eu acho que, na realidade, é uma questão de visão, né? Existe uma visão que o conselho é só um tribunal, é uma autarquia e não pode fazer mais além do que punir o médico. Exato. E nós 40 amigos aqui da Chapa 1, temos uma visão diferente, né? Isso não é uma crítica, é uma visão, né? E essa visão de que o conselho ele pode fazer muito mais pelo médico. Se a gente destrinchar a legislação, né, fica bem claro isso, né? Que o objetivo do legislador, inclusive, em dizer que o conselho é eleito pelos médicos e financiado pelos médicos, é que essa autarquia também faça algo pela dignidade do médico, que inclusive está na legislação, né? Então, essa visão diferente, que já acontece em outros estados, né? Outros estados também já pensam diferente, que o conselho precisa fazer mais, né? E por isso o nosso slogan, né? Defendendo a medicina e apoiando o médico. A gente tem que também defender a medicina e apoiando o médico. Bom, eu não me apresentei, eu sou Diogo Sampaio, eu sou carioca, vim para Mato Grosso em 2009, tem 15 anos aqui, cuiabano, porque recebi o título de cidadão cuiabano, com muito orgulho, né? Apesar de ser chamado aí por alguns de forasteiro, eu ouvi isso, viu, Adriano? Do colega lá do outro lado, né? Mas tenho muito orgulho, amo aqui o Mato Grosso, rodamos muito o Mato Grosso, conheço bem o estado, né? Todas as regiões, assim como nós, e estamos rodando agora na campanha, né? Revendo a realidade do interior. Fui vice-presidente da Associação Médica Brasileira, também sou presidente agora da Sociedade Mato Grossense de Anestesiologia, membro do Conselho Superior da SBA, sou da Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina e também participei na Associação Médica Mundial na Comissão de Ética Médica, né? Então, a gente um pouquinho, aquela história da experiência, né? A gente entende um pouquinho de experiência, né? Inclusive, um pouquinho, né? A Declaração de Helsinki, né? A última modificação, eu participei na elaboração da declaração com muito orgulho. Estamos encerrando agora o nosso primeiro bloco e dizendo para vocês a hora da mudança. Venha conosco. Chapa 1, mudança já! Bom, pessoal, meus amigos, estamos de volta aqui no bloco 2, né? Vamos continuar o nosso podcast da Chapa 1, mudança já. E mais uma vez eu peço a você que nos siga nas redes sociais. Chapa1.mudança já. Em todas.
Twitter, Instagram, Threads, Facebook, YouTube. E agora nós vamos conversar um pouquinho, né? Bater um papo para que o colega que esteja lá saiba as nossas visões, as nossas propostas, né, Adriano? Você queria falar um pouquinho sobre a missão do CRM, do CFM, que a gente estava conversando aqui, né? Sim, eu estava falando que como bom médico a gente sempre dá uma pesquisada de vez em quando, né? E falando sobre visão e missão, colega, se você entrar no site do Conselho Federal de Medicina, você vai ver que existe uma diferença muito grande da visão e da missão do Conselho Federal de Medicina em relação aos conselhos regionais, né? Então, o Conselho Federal de Medicina, ele fala muito sobre valorização profissional, ele fala sobre defender as boas práticas da medicina e fala sobre a precarização do sistema de saúde, né? Contribuindo para o debate de questões, defesa da dignidade médica, etc. E, em contrapartida, entrei no site do nosso Conselho Regional e fala-se muito pouco, né? Dentro da visão e da missão, fala basicamente na defesa da sociedade contra as más práticas da medicina. Ou seja, existe uma lacuna muito grande entre a visão do Conselho Federal e a visão do nosso Conselho Regional. Claro que a autarquia deve exercer o seu papel, né? De fiscalização, de regulamentação da medicina, mas isso é muito básico, isso é muito aquém do que ela poderia fazer, que além disso seria trabalhar também pela valorização, o trabalho do médico, do profissional, aquilo que ela pode fazer, que ela pode nos dar o suporte também para as outras entidades, como nós temos aqui, que é o sindicato, a associação médica, que com o passar do tempo houve um enfraquecimento, um esvaziamento dessas entidades, né, por N questões envolvidas aí, mas nós acreditamos que se tiver um CRM forte no sentido de atuar junto à dignidade e à valorização do profissional e da medicina, essas outras entidades também se fortalecerão. Então isso é muito importante. É muito bom a gente trabalhar junto, né? Claro. Você é presidente da ortopedia, né? Eu sou presidente da anestesia. Eu não lembro de ter sido chamado nenhuma vez no CRM para a gente discutir, pelo menos a minha especialidade, não sei você. Não, também não. Então, isso é importante e isso é um compromisso nosso, um compromisso com vocês. O CRM vai estar próximo do médico, próximo das sociedades de especialidade, próximo das entidades. O CRM tem que ser muito forte. Ele é uma autarquia pública, né? Ele é uma autarquia pública, ele precisa agir pela dignidade da medicina, né, Maicon? Então, até, a gente estava comentando agora há pouco aqui, no site do CRM está lá só, proteção da sociedade, né? É como se parece que fosse proteger a sociedade do médico, como se o médico fosse algum vilão, né? E a proteção do médico? A gente estava comentando agora aqui, eu trabalhei toda a pandemia aí praticamente na ponta, né? Tanto como coordenador, como plantonista, e em 1 ano e meio, eu nunca vi um médico do CRM entrar no hospital e falar, e aí, como é que tá? Tá difícil? Vocês precisam de alguma coisa? O CRM pode ajudar em alguma coisa? Porque podia, né? A gente sabe que podia. Claro. Cheguei a trabalhar 600 horas no mês de março de 2021, tá? Se fizer a continha ali, você vai ver que vai dar 25 dias ininterruptos dentro do hospital. Lógico, dava para dormir de vez em quando, mas muito pouco. E não estou reclamando disso, mas assim, foi importante, a gente precisou fazer isso, foi um momento importante para a sociedade, mas o órgão que nos representa não pisou dentro do hospital. Eu não vi. E olha que eu fiquei muito tempo, hein? Em vários serviços, né? E o Alessandro até me disse, né, que é diretor do hospital que você Sim, trabalhou na época, que inclusive abriu sindicâncias contra ele na questão das UTIs, né? A gente numa situação de calamidade no mundo. A gente, num momento desesperador, no mundo, né? Tentando abrir novas vagas de UTI para servir a sociedade, tá? Lógico, dentro do que era possível ali, mas com qualidade, com tudo. E o CRM abrindo sindicância, investigando por que estava fazendo aquilo. Por que não? Por que não apoiou? Foram verificar, não apoiaram? Pô, vamos fazer de tal forma. Não teve uma orientação do CRM. E vamos olhar a realidade do serviço público, né? Nós estamos sob a intervenção do Estado no município de Cuiabá,
né? Não, a nota eu acho que tem de CRM, não sei, mas Olha, eu não vi. Agora, lá nessa situação do Covid, intervém, quer fazer, né? E na situação dos médicos que estão lá. Olha, A impressão que eu tenho, Diogo, desculpa te interromper, é que assim, para complicar a vida do médico, eu vou lá e eu vou mostrar serviço, né? Mas para facilitar o trabalho do médico, ninguém aqui tá falando em proteger médico, gente, e falar que sim, vou passar a mão na cabeça do médico. Tem que ser punido. O mau médico tem que ser punido. Isso é muito claro, né? Isso não tinha nem que estar sendo discutido. Mas e da qualidade de trabalho para o médico, dignidade médica, é isso que eu acho que é o mínimo. Estava andando com o Adriano ontem, a gente estava discutindo isso. O que é o mínimo que o médico precisa para trabalhar numa ponta? Numa UPA, num pronto-socorro? Né? Então, não assim, só de infraestrutura, né? Pagamento também. Né? Porque eu ouço muito assim, pagamento não é comigo, né? Não é com o CRM. CRM não pode CRM não tem nada a ver com pagamento. Gente, mas é digno ficar sem receber? Exatamente. Eu agora estava no Nortão, né, visitando as cidades, né, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, a gente conversando com o pessoal da ponta, lá na fazenda, se ficar 3, 4, 5, 6 meses sem receber e trabalhar, é trabalho escravo. Vai todo mundo preso, né? Agora médico não, é normal. 3 né? meses é normal ficar sem receber? É normal. Isso não é comigo. Isso não é com CRM, né? E já ouvimos de colegas aqui na capital, nessas visitas que a gente faz aí, de que pessoas que procuraram o Conselho Regional para falar sobre essas questões e falaram simplesmente, olha, então saia, peça exoneração de onde você está. Adriano, isso aconteceu com a gente no SAMU, tá? Em 2019, que já era a gestão que está aí. Sem dar uma nota de apoio ao colega A gente médico. foi pedir um apoio do CRM, porque estava uma situação caótica no SAMU na época, e aí foi corrigido tal, mas posterior, mas não foi corrigido com a ajuda do CRM, tá? Porque a gente pediu ajuda e o CRM falou, não, mas o CRM não pode interferir em nada em relação a isso. Eu acho que a melhor coisa que vocês podem fazer é sair. Ah, tá, então a gente pode pegar e sair. A gente pode... Não, mas vocês têm que cumprir ainda os 30 dias de vocês que vocês são obrigatórios a cumprir a escala por 30 dias. Ou seja, trabalhe mais 30 dias sem receber, de graça, e depois vocês saiam da escala. Foi exatamente essa Nenhuma orientação. nota de apoio e de repúdio. Nada. A orientação foi essa. Vocês têm que cumprir a escala de vocês de 30 dias. Ou seja, trabalhe mais 30 dias de graça, e depois vocês saiam. Essa foi a orientação. E não receberam, né? Não, e tem uma história engraçada nessas visitas, e agora em Sinop, não vou falar o nome, obviamente, mas um colega, 2 anos sem receber. 2 anos sem receber. Entrando na justiça para ver se recebia o pagamento dele, dos honorários de atendimento dos pacientes. Dele e de outros 5 colegas. Aí ele resolve suspender os atendimentos de primeira vez. Notifica o Ministério Público, todo mundo, como segue a regra. Sindicância contra ele porque parou o atendimento. Né? Então, assim, bizarro. É o que a gente falou, é visão diferente. E o Conselho pode sim fazer. Pode mais, faz nos outros estados. Em outros estados o Conselho atua firmemente com relação a isso. Não estamos falando só de trabalho, de pagamento, não. Mas de infraestrutura. Pode apoiar as outras entidades, né, como o próprio sindicato, apoiar também a Associação Médica, que são outras entidades que também dão apoio aos médicos, né, apoio logístico, apoio de estrutura, apoio até, no mínimo, com uma nota de apoio, né, para essas outras entidades se sentirem valorizadas. Apoiadas, né, Adriano? E saber que tem alguém olhando por eles. Exato. A Associação Médica vai lá e solta uma nota de repúdio, mas ela só tem só ela. Ou então o próprio sindicato vai lá, às vezes bate em cima para poder uma melhoria de salário ou para pagar, só para pagar o médico, só para ele ter o direito de receber pelo que ele faz, né? E o CRM não apoia, não faz nada. Não, isso a gente viu. O pior, o que a gente ouve é assim, eles se escondem na mística da legislação. Ah, não pode. A legislação não permite, né? A gente já ouviu isso, né? Várias vezes, porque eles são inexperientes. Então, eles não podem, né? Olha a nossa... O que eles estão falando não é cabível, né? Não é cabível. Mas os outros conselhos fazem. Por que os outros fazem, né? O CRM de São Paulo faz. Aliás, um abraço para o pessoal do CRM de São Paulo, da Chapa 1. Estamos juntos. Santa Catarina. É uma coligação nacional para a mudança
em todos os estados para a dignidade da profissão. Santa Catarina já fez intervenção em hospital por falta de pagamento. CRM de São Paulo também, né? CRM do Rio também, Sim. né? Interdição ética existe. Mas os instrumentos estão aí. Falta vontade para fazer, né? E falando em outros CRMs, muitos serviços são feitos por outros CRMs, né? E o que a gente não tem aqui, né? E eu queria ouvir de vocês desses serviços, que a chapa, né? O que a gente pensa sobre os serviços que o médico pode, que o CRM do Mato Grosso pode ofertar para o médico também. Então, com essa questão da gente ter entrado e começar a estudar todos esses outros CRMs, teve uma notícia muito boa, né? O CRM de São Paulo valoriza o bom profissional, né? Então, a cada 10 anos de trabalho, sem nada que desabone a sua conduta, é feito para o colega lá uma moção, um certificado, né, de apoio, de valorização, como se fosse um cadastro positivo, né, de conduta daquele colega. Isso ele se sente valorizado, a sociedade valoriza, porque você imagina, você tem um ente querido, uma pessoa, um parente, uma mãe, pai, uma esposa, se você ficar sabendo que aquele colega recebeu um certificado de 10, 20 anos, 30 anos de atuação, sem nenhuma conduta, né, que desabone ele, com certeza você está valorizando o bom profissional. O que o colega falou pra gente? Ontem o colega falou isso pra gente, né? Falou. Ontem a gente numa visita e ele falou, cara, parece um negócio que é pequeno, a gente fala isso, parece que é bobagem. Ele falou, mas eu recebi agora um certificado do CRM, do CREMESP, 10 anos de conduta ilibada. Tal. Ele falou, isso é tão bom. Sim, ele foi valorizado. Poxa, né? Tipo, cara, o CRM, eles estão cuidando de mim. Sim. Né? Essa é a impressão. Pô, eles estão cuidando de mim. Os caras, esse cara aqui... Isso é a mesma coisa que você receber aquele parabéns inesperado de alguém, né? Então, assim, poxa, é um cuidado. É um cuidado com o médico que é simples de ser feito, mas... Não só isso, parece né? Que tem descaso, né? Eu acho que o médico, quando chega no conselho, ele tem que se sentir bem também, né? A gente tem ouvido de muitos colegas... na salinha de espera, né? Essa questão do atendimento, um atendimento diferente para o médico, né? Vários conselhos já têm, né? Posso citar aí Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Tem uma sala especial para atendimento para o médico, né? Uma sala exclusiva, que está nas nossas propostas. Sim. Né? Não só uma sala exclusiva, mas um canal de WhatsApp que o médico possa resolver os problemas de forma mais rápida, mais efetiva. Né? Também temos o clube de benefícios. Né? Conta a história do clube de benefícios, Adriano, que falaram que não precisa, porque já tem do CFM e tal, né? Essa questão do clube de benefícios é o seguinte, já existe alguns tipos de benefícios que são feitos ofertado pelo Conselho Federal, né? No site você entra lá e observa e tal, só que efetivamente isso acaba a gente não consegue ter acesso a isso, usar isso, né? Um pouco por talvez não divulgação, né? E a gente precisa de coisas regionais, localizadas. A necessidade do colega aqui, hoje em Cuiabá, é diferente da necessidade do colega no interior, na Sinop, Tangará, Rondonópolis. A gente tem que ouvir esses colegas. O que o colega lá de Rondonópolis precisa? O que ele valoriza que seja para ele, né? Não fazer uma coisa só por fazer. A gente tem que individualizar. Acho que a questão é essa, regionalizar. Porque do jeito que está inalcançável, né? Para quem é daqui de Mato Grosso, tem alguns benefícios que são bem inalcançáveis, né? É a questão da proximidade, né? Exato. Por isso a gente tem mais de 15 colegas que são do interior. Gente de Juína, né? Tem uma Michele lá. Em Tangará, o Danilo. Em Rondonópolis. Em Nova Mutum. No Vale lá do Peixoto, né? Em Matupá, Peixoto, Azevedo. Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde. Nós estamos com candidatos espalhados nos principais polos do estado, justamente para trazer muitas vezes essas informações e aproximar o CRM do médico. Né? E o clube de benefícios, ele tem que ser um clube que seja acessível para o médico do Mato Grosso, né? Que tem as coisas
que beneficiem as lojas, né? Os descontos. Não adianta colocar acesso ao Hop Harry, né? Exatamente. Como o pessoal da OAB já faz. Você vai em qualquer farmácia, nas grandes farmácias aqui. Tem até as plaquinhas ali. Todas as grandes farmácias que eu já entrei aqui em Cuiabá, Várzea Grande, tem lá um adesivo dizendo que se você apresentar o cartão da OAB, você tem descontos até maiores, inclusive, em alguns estabelecimentos, que para o próprio médico. Do que o próprio médico, né? Que tem o desconto do médico É patrão o RD+, lá, que é o RD+, RD+, por exemplo. E o cashback, né? Que foi uma ideia do Rio de Janeiro, né? Do CRM do Rio de Janeiro, do CREMERGE, de que gastando, né, nessas lojas com desconto, parte desse dinheiro volta para o médico para desconto da anuidade, o que isso é fantástico, né? Porque a anuidade é um imposto, infelizmente a Dilma botou isso na lei, tem que ter reajuste e tem que pagar, mas o cashback é uma alternativa para que o médico, às vezes, não pague a sua anuidade, ou da pessoa jurídica ou da pessoa física. Vai descontando. Exatamente. Então, é uma proposta nossa também trazer isso para o médico. Que já funciona em outros serviços, né? Só para ficar claro. Exato, né? exatamente. Que já funciona em outros serviços. Em outros CRMs, no caso. E o que mais que vocês têm ouvido aí dos médicos que eles pensam que precisa ter dentro do Conselho Regional de Medicina? Olha, ontem, inclusive, foram visitas pontuais, mas assim, muito fortes, que nós fizemos, uma aula de uma colega, acho que 2 pontos fundamentais assim que eu vi, que nós ouvimos. O primeiro, a colega recebeu uma outra visita, né? E foi questionar algumas situações dentro do que o CRM poderia ajudar ou não. E ela foi, pelo que nós sentimos, ela foi praticamente confrontada. Quer dizer, imagina, o médico da ponta, ela trabalha lá na assistência, ela trabalha 100% na assistência, procurou, né? Fez alguns questionamentos. Né? Isso poderia ser mudado? Não, isso daí não dá para mudar. Não dá para mudar. Quer dizer, então, ela nos falou isso. Então, para que eu vou votar no CRM? Para que eu preciso do CRM? Isso é uma coisa que impactou. Estamos aqui para mudar, viu? Se você quer mudança, se você quer mudar, se você acha que o conselho tem que fazer diferente, como essa colega que o Adriano conversou ontem, o Maicon conversou ontem, vota chapa 1, mudança já. E nós vamos inovar completamente o Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso, transformando o CRM na casa do médico, na casa do bom médico, né? É lógico, como disse o Maicon, que os preceitos legais, judicantes, né, dos maus médicos vão continuar, mas os serviços e a proximidade com o médico e essa visão é tão diferente que, inclusive, eu falei para o Maicon, o mínimo que tinha que se fazer, olha, nós vamos ouvir, nós vamos levar isso para ser deliberado lá, ver o que pode ser feito para melhorar ou não, o que pode, né, acontecer. Então, assim, essa lacuna, esse gap entre a realidade do médico que atende e o que acontece na parte apenas da autarquia está muito grande. Só uma... Principalmente o médico jovem. Exato. Né? Inclusive, uma das nossas propostas é criar a Comissão do Médico Jovem, que também tem outros conselhos e não tem aqui. Trazendo esses médicos com até 10 anos de formado para dentro do conselho, para se reunirem no conselho e apresentarem propostas para o Conselho Regional de Medicina. Isso também é muito importante. A própria comissão de ensino, né, do CRM, ela citou uma situação para outro pessoal e falaram para ela, não, mas isso aí a gente já faz. Ela questionou algumas coisas de auxílio para fazer SLS, né, o médico tem um desconto na CLS, essas coisas que a gente está falando aqui de educação continuada, de descontos para o médico, facilitar a vida do médico para ele estudar, inclusive. Não, mas isso aí a gente já faz. Ela falou, fui lá no site e não faz. Sim. Ela falou, falam que faz, mas não faz. Então, assim, ela falou, de fato, para que eu vou votar no CRM? Ela falou desse jeito. Falou, exatamente. Ela estava decepcionada. Ela falou, tem uma situação de... Jovem, uma médica jovem, recém-formada, deve ter uns 2, 3 anos. Bem orientada, inteligente. E interessante que ela teve essa visão porque ela fez a faculdade em outro estado. Então ela viu um outro CRM. Exatamente. Até então, a questão do carimbo que ela comentou com a gente, né? Isso, muito legal, a questão do carimbo, que em outro estado... vou citar o estado, né, que ela falou que fez em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, o carimbo vem com número, né, de autenticação. Então, caso se extravie, se perca aquele carimbo,
Aquele número já não vale mais. Não vale mais. Então é uma proteção profissional do médico, né? Saber que não foi ele que está usando de forma ilegal aquele carimbo. Tem lá 2 ou 3 gráficas só que podem fazer o carimbo, que são credenciadas pelo CRM. E esses serviços eles têm que estar à disposição de dentro do CRM, né? Eu sou Exato. carioca, por exemplo, o receituário amarelo e azul, eu peço no CRM do Rio de Janeiro. Nossa, aqui a burocracia é grande, Aqui é uma né? burocracia danada. Né? Isso é um convênio que pode ser feito entre a autarquia, né, a vigilância sanitária e o próprio conselho emitir. Quer dizer, são muitos serviços, né? O fato é que precisa mudar, né? Urgente, precisa né? mudar urgente. Nós nos esforçamos para isso, nos botamos à disposição de você para a mudança e estamos encerrando agora o nosso segundo bloco, agradecendo a presença do Adriano, presidente da Sociedade de Ortopedia aqui do Mato Grosso, do Maicon aqui conosco, e vamos continuar agora com outros colegas também conversando sobre as nossas propostas e, mais uma vez, nos sigam nas nossas redes sociais, chapa1.mudança já. Voltamos daqui a pouco. Olá, pessoal, voltamos por mais um bloco do nosso podcast da Chapa 1 Mudança Já. E mais uma vez dizendo para vocês, para nos seguirem nas redes sociais, chapa1.mudança já. E agora nesse bloco nós estamos com mais 2 colegas convidados. Aqui do meu lado, Dr. Oswaldo Mendes, cirurgião pediátrico, maranhense, né, Oswaldo? Mas com título de cidadão cuiabano, com título de cidadão mato-grossense, está aqui desde 1982. Ele foi do Sindicato dos Médicos, né? Foi subsecretário, né? Trabalha na iniciativa pública e privada, Santa Rosa, Fêmea, Pronto-Socorro de Várzea Grande, HMC, Santa Casa, esqueci alguma coisa, tanto lugar que você trabalha. Montou aí os serviços de cirurgias pediátricas no interior, trabalhou em Colíder, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o interior. E já depois de te apresentar, já começando a pergunta para você, eu quero ser até um pouco brincalhão, né? Mas o médico do interior paga menos anuidade do que o médico da capital? Porque assim, eu não vejo, eu rodo, conheço muito, eu trabalhei em Juína, né? O médico lá, ele não tem os serviços que tem aqui na capital, né? Ele paga menos anuidade? Como é que é o negócio para ter menos serviço, assim? Como é que é a vida lá, o médico do interior? Ele não paga, ele paga a mesma anuidade que a gente paga, óbvio, né? Entendeu? Mas assim, o que a gente sente é que é a falta de apoio, inclusive das entidades que nos representam. Isso é um fato. Eu tive uma experiência muito pequena lá em Colíder, de 2 meses, eu senti isso. Para você ter uma ideia, eu pegava um avião, ia para Alta Floresta, de Alta Floresta tinha uma van me esperando, ia para Colíder. A segunda e última vez que eu fui, quando eu cheguei, eu fiz a opção de não ficar no hotel, não ficar no hospital, dentro do hospital, dormir dentro do hospital, mas acabei que quando eu cheguei, eu só tive o tempo de tirar a minha bagagem, deixar na porta do hotel, já tinham me chamado. Então foi uma experiência que efetivamente eu não gostei muito. Até porque era a cronicidade e a cultura do atraso de salário, que a gente acha isso eu sempre fui... Aliás, eu dei várias entrevistas aqui em relação a isso, que continua acontecendo essa cultura aqui em Mato Grosso. É normal, né? 60 dias de Sim, atraso 60 é normal. dias, e isso a lei favorecia 90, né? Quando chegou agora, a legislação mudou agora para 60, você apresenta na nota fiscal, mas continua a cultura do atraso. Mesmo você recebendo PJ, isso é um artifício... Jurídico aí, do governo, mas nós somos pessoas físicas. Sim, né? Exatamente. Por que o médico tem que receber com 60, 90 dias? Já é 120 agora o HMC. E eu vou falar uma coisa para vocês, sob o ponto de vista da economia do Estado em si, é um negócio. Porque, olha, o doutor Diogo não pode vir porque ele está doente. Não tem isso. Com o PJ, você tem um contrato com o Estado, ele não quer saber se você está doente, se for, no caso, uma médica, se ela está grávida, se ela está... Não tem isso. A empresa é responsável por repor esse trabalho. Então, sob o ponto de vista da economia do Estado,
hoje, aliás, isso não está acontecendo só em Mato Grosso, está acontecendo no Brasil inteiro, você sabe disso. Em relação para a economia do Estado, é fundamental. Eles estão contratando, sim, mais por pessoa jurídica. E não vejo nenhum problema em relação a isso, sob o ponto de vista da ESG, como cidadão sobre para essa economia que o Estado faz. Agora, você tem que acabar, e isso eu acho que o Conselho vai ter que ter uma postura muito forte, coisa que a gente não terá, se Deus quiser, e se os médicos assim quiserem, que ter uma postura muito firme em relação a isso, porque a gente considera salário de trabalhador como condição de trabalho. É a dignidade médica. É a dignidade médica. É por isso que estamos na chapa 1. Exatamente, né? A hora da mudança. A hora da mudança. Também está aqui do meu lado o meu grande amigo Luciano Flores Belo, mastologista de Goiânia, Goiás, mas também tem título de cidadão matogrossense, né? Todo mundo aqui já é quase enraizado. Você está aqui desde... Eu estou aqui desde 2001. Desde 2001, né? E o Luciano trabalha aí no interior todo. Todo mundo conhece o Luciano aí no interior. Cáceres, Colíder, Alta Floresta. Eu rodei agora, Lucas do Rio Verde falaram o nome dele. Rodei em Sinop, falaram o nome dele. Rodei em Sorriso, falaram o nome dele. Esse cara aqui é conhecido no interior todo, né? Trabalhando aí como mastologista. E, Luciano, nessa história do interior, né? Nós estamos falando agora do interior, para o médico que está na ponta. Não sei se vocês sabem, 60% dos médicos do Mato Grosso estão no interior, né? Por isso a nossa chapa prioriza, né, essa força do CRM no interior, resgatando as delegacias, né, criando uma nova delegacia em Tangará. E a sua visão, como é que foi a sua experiência no interior com relação ao CRM? Diogo, assim, eu tenho realmente, né, já rodei bastante aí o nosso interior e agradeço muito, tem muitos amigos, né, em todas as cidades aqui que eu passo. Eu sempre sou uma pessoa que prezo muito pela ética, sou uma pessoa muito verdadeira e gosto e prezo por isso. Então, o que a gente percebe é o seguinte, que o colega do interior, ele não se sente amparado pelo Conselho Regional de Medicina. Quando a gente fala do colega, ele vê o conselho só como um órgão punitivo. Ele não vê um órgão de apoio, ele não vê um órgão de acolhimento, ele não vê o Conselho Regional de Medicina como um aliado, né? Toda vez que você fala, né, perguntou da anuidade, se o valor é o mesmo, né? Pode ter certeza que é com muita dor no coração que eles pagam essa anuidade do Conselho Regional de Medicina, que eles não veem o retorno necessário. Eu já estou há muitos anos aqui, já sou mato-grossense realmente de coração, né? Sou goiano de nascença e mato-grossense de coração. E uma terra que me amparou muito bem, fui muito bem assistido, tenho muitos amigos dentro do meio médico. Fui professor, né, muitos anos na Unic. Hoje eu participo do programa junto com a Univag. Fui um dos fundadores, né, do curso de medicina da Unemat em Cáceres. Fiz a junção de um serviço de obstetrícia por necessidade. Nós trabalhávamos para o Estado. É uma coisa que os colegas ainda questionam muito, né, em relação a você ter concurso, né? Cada ano que passa, essa relação de concurso, ela cada vez é menor. Quem tem concurso... que aproveite porque cada ano que passa os concursos estão diminuindo. E hoje a relação que a gente tem hoje de médico prestador de serviço é através das PJs. Hoje o interior, praticamente 80%, 90%, está desse jeito também, né? Mas o interior acho que é maior. É maior. Porque hoje você tem os grandes hospitais, que são os regionais, que eu trabalhei já em quase todos os regionais, e a gente tem, hoje para o médico poder trabalhar, ele tem que fechar um grupo, ele tem que fazer um APJ para ele prestar serviço. Então, é o que você falou, o médico ele não deixa de ser pessoa física, mas o Estado ele te trata de uma forma como se você fosse uma jurídica e foi por necessidade. Uma grande empresa, e foi por necessidade. Existem algumas grandes empresas no Estado, mas a maioria não. O Oswaldo, você, eu, acho que a maioria dos médicos fomos obrigados a abrir uma PJ, porque senão nós não trabalhamos. Eu participei na época quando houve essa mudança aqui no Estado.
em que ainda você tinha a prestação de serviço através do contrato diretamente com a Secretaria de Saúde, o estadual, o municipal, e houve essa mudança. Teve um secretário de saúde que mudou e a gente teve que adaptar. Na época, nós tentamos assim, que o CRM nos auxiliasse nesse ponto. Eu, particularmente, não tive esse auxílio, e a gente foi no escuro, foi fazendo as coisas no escuro, e hoje o modelo que aí está, eu posso dizer que eu participei disso, e foi muito traumático. Hoje, a maior parte das pessoas, elas veem isso, já pegam o trabalho dessa forma, mas eu participei dessa mudança. Então, a nossa função como conselheiro, principalmente com um colega do interior, e é lógico da capital também, é dar suporte nisso, né? O doutor Oswaldo falou uma coisa muito sábia aqui. Não importa se eu estou prestando serviço jurídica, física, se eu sou concursado, o que me importa é receber. O que o médico quer é ter boas condições de trabalho, interior ou capital, e que receba em dia. Então, é inadmissível eu ficar 90, 120 dias sem receber um trabalho que eu prestei. Então, o interior... E se escondendo através da legislação, né? Porque que eu ouço muito é isso. Ah, não, o conselho não pode falar sobre salário, fala com o sindicato, isso não é com o CRM, né? E se você pegar a lei, né? Eu trouxe aqui a lei, né? Porque depois não dizer que a gente... inexperiente, né? Não tem essa coisa, não? Todo mundo é inexperiente. Inexperiente, né? Médico, trabalha há tantos anos e é inexperiente. Mas se você pegar a legislação, né, a lei que criou os conselhos, o conselho foi criado por Getúlio Vargas, né, por decreto, mas depois Juscelino Kubitschek, médico, cria a lei que regulamenta os conselhos, que é a Lei 3.268. Se pegar lá o artigo 2º, vou ler para vocês, ver se eu estou errado, né? O Conselho Federal e os regionais de medicina são órgãos supervisores da ética profissional de toda a República e, ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica. Ok, é o basicão. Cabendo-lhe zelar e trabalhar por todos os meios a seu alcance pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que exerçam legalmente. O meu entendimento dessa lei é que você não pode atrasar o salário. Sim. Você tem que ter estrutura para poder atender os seus pacientes com dignidade, para o bom nome da profissão. A lei está dizendo isso, gente. Não dá para se esconder atrás da lei e vai lá falar com o sindicato. O CRM precisa atuar. O CRM precisa fazer. E é por isso que você, médico, que acha que o CRM precisa mudar, vota chapa 1. É simples assim. É correto isso. E outra coisa, a gente tem que ver a realidade. Eu participo de um grupo de cirurgião pediátrica do Brasil inteiro que tem 700. Esse grupo tem 700 cirurgiões. Eu vou dar um exemplo concreto aqui. Nós somos poucos cirurgiões, como tem poucos mastologistas. Então, olha aqui, o que o CRM sempre prega? Nós temos, como eu já vi, inclusive, de um conselheiro experiente, e diz assim, não, nós temos que proteger a sociedade. Como que você vai ter um hematologista como o Franzberg foi, em Colíder? Você tem hematologista em Colíder? Como é que você vai proteger essa sociedade se não tem hematologista, por exemplo? Sim. Então, ele foi. E ele foi como é que ele pode ter? O médico, assim como o professor, pode ter 2 vínculos de 20 horas, 2 vínculos de 20 horas, entendeu? E só. Como é que ele pode ter? Você pode cobrir colíder, como? Como é que você vai receber seu direito? Como é que o CRM não tem? Não pode? Lógico que pode, entendeu? Ninguém está fazendo aqui a defesa de PJ. Agora, não crucifiquem, porque isso é um absurdo. Nós temos que ver a figura do profissional. E não se ele é PJ, se ele é PF. Isso não tem sentido. O importante é ele receber. O importante é ele receber. E ter condições e isso é condição de trabalho, exatamente. Isso é verdade. Eu vejo assim, Oswaldo, quando o Diogo fez a proposta para a gente participar, eu tinha uma coisa na minha cabeça, assim, eu já tenho 20 e poucos anos de formado,
E muita coisa você fala assim, eu não quero mais dor de cabeça para mim. Fala assim, não, para mim é minha vida, né? Mas eu acho que a gente vive de desafio, Sim. né? As pessoas que são propositivas, as pessoas que querem, né, e precisam de ter mudanças, a gente vê aí em todos os cenários, não é só no... A gente está falando de CRM, mas se a gente for ver política nacional, se a gente for ver dentro de uma cooperativa médica, a saúde, de uma forma geral, ela está passando por muitas mudanças e a gente tem que colocar nossa bandeira, fazer o nosso posicionamento. Quando eu tive esse convite, né, que o Dr. Diogo me fez o convite, eu pensei em duas coisas, né? Eu falo assim, o que eu penso de uma forma geral? Não tirando o que realmente um conselheiro faz, né, que é prezar pela boa prática da médica e da ética, né, profissional, mas duas coisas que me veio na cabeça. Uma delas é ter realmente essa aproximação maior dos colegas médicos com o Conselho Regional de Medicina. As pessoas que lá estão já têm anos fazendo isso, né? Há uma mudança, mas essa mudança ela não é a nível de direção, essa mudança ela é aqui embaixo, né? Nem filosófica. Né? Não, são pessoas que não têm não conseguem mudar a postura dentro do conselho. Então, assim, a primeira coisa é realmente a gente ser mais próximo do médico, para o médico entender que nós não somos apenas punitivos, né? Nós estamos ali também para auxiliá-los no que for possível, inclusive, que é o que a gente está discutindo na parte salarial. E uma outra coisa que eu vi, assim, que me deixou bem animado em relação a gente voltar, né, a ser conselheiro hoje aqui no Mato Grosso, é que a gente pode fazer diferente. A mudança, ela é salutar. As ideias novas, a pujança, ela tem que existir. Nós colocamos várias ideias, né, no nosso... É mais fácil as pessoas acompanharem realmente, né, nas nossas mídias sociais, e fomos arguídos ou até rebatidos com as ideias que vão melhorar a vida do médico. E por que não pode? O Conselho Federal de Medicina diz que não pode. E por que a gente não pode brigar com isso, se já existem outros conselhos? Então, assim, a relação não pode porque eu estou acomodado. Ou seja, do jeito que está, para mim está bom, eu faço isso há 20 anos desse jeito, e para mim não precisa mudar. Então, assim, a mudança foi uma das coisas que me chamou e que me convenceu de estar novamente com vocês. Então, tem várias coisas para fazer, como a gente já mostrou aqui, mas você pode ter certeza que o que eu procuro fazer é com intensidade. E isso, a nossa chapa, ela tem intensidade para poder mudar isso, para melhorar a vida do médico aqui do nosso estado. Acho que a gente tinha que entrar por temas que são muito caros para os médicos, né? Que é a questão do programa Mais Médicos, que voltou a toda aí com esse novo governo. A abertura indiscriminada de escolas médicas. E o fim do revalia. Escolas médicas ruins, né? Porque quando a escola médica boa, né? Acho que é para a formação do médico. Escolas médicas ruins, né? E a invasão do ato médico e da prerrogativa do médico e da liberdade do ato médico. Sim. Também é importante, que foi ferido nesses últimos anos, né? E aí eu queria debater com vocês, com as nossas propostas, o que vocês têm a falar, né, para o colega a respeito disso. Porque o que a gente ouve é sempre assim, notinha de repúdio, né, para inglês ver e tal. Pode fazer mais? Dá para fazer mais? Diogo, dá para fazer muito mais. Por isso que eu falo, são coisas que a gente precisa dar uma chacoalhada nesse sistema para a gente poder fazer isso. Porque é a mesma coisa, né? Toda mudança, ela é gradual. Né? Toda mudança de poder que a gente fala, se é esquerda, se é direita, independente disso, ela é gradual. Ninguém coloca uma mudança logo de cara, porque aí você vai questionar. Então, a sua vida ela vai piorando aos poucos, que você não percebe que ela está piorando, de repente, quando você acorda para isso, a situação já está ruim. Então, que é o caso da medicina agora. Que é o caso da medicina, e já está acontecendo. Eu posso comparar, porque eu posso dizer para vocês que eu tenho conhecimento da nova geração e tenho conhecimento da geração anterior. Quando eu cheguei aqui no Mato Grosso há 20 anos atrás, eles pediam, pelo amor de Deus, para você atender pela prefeitura, você não precisava de muito, não. Hoje, para você atender hoje um posto de saúde, estão exigindo que você tenha residência de clínica médica, coisa que antigamente você formava, você pegava seu diploma e falava assim, eu tenho. Quando eu me formei, eu fiz medicina realmente por um propósito, né? Uma coisa que eu sempre quis fazer. Então, assim, quando eu me formei,
era muito certo isso. Falou assim, olha, você vai ser médico, é garantido o seu emprego. Não tem isso. A melhor profissão que tem, ainda acho que é a melhor profissão. Mas isso tem mudado e mudado muito rápido. Então, quando eu cheguei, faltava-se médico, você trabalhava da hora que você queria, da forma que queria, tinha concurso, a medicina tinha um outro padrão. A medicina hoje é diferente. Se a pessoa não tiver uma especialização, ela não consegue trabalho. Não disputa mercado. E mesmo no interior, porque antigamente a gente tinha isso, hoje na capital é praticamente impossível de um recém-formado conseguir trabalhar. Mas se você pensa para o interior, o mercado já está saturado também. Então isso, vem revalida, vem mais médicos, ainda traz, né? A gente traz médico de fora para estar concorrendo com um colega que formou aqui. É o país que hoje só perde para a Índia em relação à quantidade de escolas médicas, né? E abrindo uma enxurrada novamente, né? Diz que mudou o governo, falou que venceu, né? A nossa... era uma medida provisória, né? O Temer proibiu a abertura de escola médica por 5 anos e as que abriram nesse período foi através de pedido de medida judicial. Aí venceu e ficou por isso mesmo, né? Então, assim, tá muito bom. Então, assim, não adianta a gente falar que o Conselho Regional de Medicina ele é apartidário. Realmente, a gente está sentando e a gente conversa com direita, conversa com esquerda, nós conversamos com todo mundo. Mas nós temos que ter diretrizes médicas bem definidas. Inclusive a postura. Eu acho que isso não poder misturar. Cara, isso é política. Agora, uma coisa é você fazer política partidária, outra coisa é você fazer política médica. É diferente. Agora, se eu, por exemplo, o pessoal fala muito em Cuba. Eu conheço Cuba, eu fui em Cuba, então eu vi como é que funciona. Cara, não pode ter esse glamour de um país que não tem dinheiro. E hoje, concretamente, você tem que investir. Eu acho que, inclusive aqui, sabe, eu acho que o Estado de Mato Grosso, ele tem investido muito, principalmente nessa área de assistência. Isso a gente tem que se reconhecer, o trabalho que o governador tem feito hoje. Isso é fato. Agora, de repente, eu estava falando aqui, eu quero saber, agora é o seguinte, eu quero ser jornalista. Eu tenho um conselho que fala muito, os experientes falam muito, que é para proteger a sociedade. Como é que eu vou abrir um programa chamado Mais Médicos, em que o cidadão que se candidata a ser, ele não precisa ter conselho. Ele não precisa ser inscrito no conselho. Nem provar que é médico. Que proteção é essa que o cidadão, que a sociedade vai ter, de um cidadão que está atendendo, que não tem nenhum órgão que o coordene, que o fiscalize? Por isso que a gente tem que agir firmemente. Exatamente. Não é só nota. Não. Tem que agir no judiciário, sim, tem que agir no Ministério procurar Público. Os parceiros, Ministério Público, exatamente. Essa coisa da política que você falou, assim, a política, ela que decide as coisas, né? É lá no Congresso Nacional, é na Assembleia Legislativa, é na Câmara Municipal que se decidem as leis, né? Se o CRM não entrar nessa discussão, ele vai ficar botado de lado. E aí, quem vai sofrer na ponta são os médicos. E por isso, uma das nossas propostas é criar a Comissão de Assuntos Políticos. Dentro do Conselho, nós temos que debater com essas pessoas que fazem as leis o que é bom para a medicina e para o médico. Isso precisa e para a sociedade. E para a sociedade. Principalmente para a sociedade. Né? Precisa ser debatido isso com eles, porque eles é que fazem as leis. A gente não pode ficar alheio ao processo numa bolha e achando que o CRM só é para julgar o médico. Não, nós temos que defender também o interesse da medicina e, por conseguinte, o interesse da sociedade, né? Para saber, aquele médico, por exemplo, que está agora se inscrevendo no Revalida, no INEP, que tem lá uma portaria dizendo que não precisa nem apresentar mais diploma. Quer dizer, eu chego lá, digo que sou médico, me inscrevo, se eu passar na prova, eu sou médico. Quer dizer, agora eu me inscrevo lá na OAB, não faço faculdade, não apresento diploma, passei na prova da OAB, eu sou advogado? Lógico que não. Isso não existe. E outra coisa que a gente acha que é de fundamental importância, o Conselho Federal,
e os conselhos regionais, eles não são consultados. Se eu vou abrir uma faculdade, por exemplo, em Cotriguaçu, eu não sou consultado, o conselho não é consultado. E a gente tem que brigar para ter assentamento nisso aí, entendeu? Porque é muito fácil, né? Chega, não, vamos abrir a faculdade. Assim, e quem é que vai fiscalizar se essa faculdade tem estrutura, se essa faculdade, o que ela está oferecendo para os alunos, e a gente tem que chamar isso, a gente tem que chamar a sociedade para ser parceiro da gente, entendeu? Então, como é que você vai acabar com revalida se o cidadão se forma na Argentina, no Paraguai, em Cuba, exatamente. Não tem sabonete em Cuba. Não tem absorvente. Como é que esse cidadão vai chegar aqui se você não sabe a formação dele, o grau de formação dele? Então, o conselho, ele tem que estar atento a isso, sim. Entendeu? E para isso, ele tem que chamar, sim, a sociedade, entendeu? A sociedade tem que estar do lado do conselho. E essa é a proposta da Chapa 1. E nós aqui, Oswaldo, a gente não sente na pele que o mercado de Mato Grosso, ele está começando a saturar agora. Quando eu cheguei aqui, eram 2 faculdades de medicina, né? Tinha a federal e tinha uma faculdade particular. Hoje são várias faculdades de medicina. E outras abrindo. E outras abrindo. Rondônia, nosso vizinho aqui, já saturou o mercado. As pessoas que formam em Rondônia estão vindo trabalhar no Mato Grosso. Então, assim, vários estados no Brasil já estão saturados em relação a médico. E outra coisa, tem mais um detalhe que a gente está falando aqui. O nosso CRM, ele está ali para fiscalizar. Então, o que o colega também muitas vezes questiona, por exemplo, ele é uma pessoa ética e mexe com estética. Então, o conselho, ele sempre vai nortear se ele pode ou se ele não pode. Hoje é Instagram, Facebook, se ele pode postar ou não pode. Muitas vezes você chega e fala assim, você não pode postar o seu resultado cirúrgico porque é antiético isso. Mas o enfermeiro posta, o dentista posta. Então, assim, nós estamos aqui, nós protegemos a sociedade, sim, da boa prática médica. Mas e o resto? Quem que vai proteger a sociedade dos outros colegas? E não pode esquecer que nessas faculdades tem médicos que têm que responder ao Conselho Regional de Medicina também, né? Que são coordenadores de curso, né? Que são professores, né? Então, a gente precisa... que a gente sempre ouve. O conselho não tem nada a ver com isso. Tem a ver, sim, com a formação do médico, porque também tem a ver até com a proteção da sociedade, né? E a gente precisa... como está no nosso projeto, criar a Câmara de Prerrogativas, também para defender que atos que sejam exclusivamente de médicos sejam feitos por médicos. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz residência no Hospital Municipal São José do Rio de Janeiro. Era uma briga, porque tinha uma sala de trauma. Então, Diogo é anestesista, você é cirurgião também. Me diz uma coisa. Quando um outro profissional que não seja médico, está dentro de uma sala de cirurgia, se acontece algum acidente ou alguma coisa que o paciente chega, por exemplo, a ter uma complicação e falecer, quem que vai responder? Quem responde é o médico, né? Porque geralmente... Por que só ele que responde? Geralmente... Se não é ele que está fazendo, entendeu? Essa é a questão. Isso era uma discussão no Souza Guerra que a gente tinha. Por quê? Porque o anestesista, muitas das vezes, não. Peraí, eu que vou responder. Porque não é o outro profissional, o odontólogo, com todo respeito. Sim, isso aí estou falando com o maior respeito do mundo. Sim, sem desrespeitar nem desmerecer qualquer capacidade de qualquer profissional que exista dentro da sua função. Eu acho que o odontólogo, eu tenho irmã, inclusive odontóloga, o enfermeiro tem seu valor, todos têm seu valor, mas a gente tem que respeitar o ato médico. Eu acho que isso é que a gente tem, e que essa é a proposta da Chapa 1, é respeitar, acima de tudo, o ato médico, que querem tirar muitas das coisas que é uma prerrogativa nossa, e não de algumas pessoas que não têm, inclusive, estudo e conhecimento para realizar esse tipo de coisa. Ou até as complicações. Ou até as complicações. Isso aí não é em São Paulo, não. Isso acontece aqui. Quando a gente começou, quando eu falei para você dos serviços, né? Hoje eu sou mastologista, mas também sou ginecologista e obstetra de formação. A gente começou montando nessas cidades serviços de ginecologia e obstetrícia. Quando veio, né, uma normativa que os hospitais do SUS tinham que ter X% de parto normal, X% de cesárea, e a gente
sempre andava muito próximo disso, mas às vezes tinha um número um pouco maior. Você não podia extrapolar 30% de cesárea, senão começava a glosar. Se você passasse disso, as suas contas elas não eram... Ou seja, é uma forma indireta de forçar você a tentar fazer um parto normal. Aí começou com obstetriz, né? As enfermeiras que ajudam bastante, são pessoas também de qualidade, mas começou a bater, questionar, e as complicações começaram a aumentar, porque a pessoa só tentava o parto normal de todas as formas, só te chamava quando a situação estava muito ruim. Quem que responde sobre quando acontece isso, né? Então, assim, é o médico. E se você bate de frente com esse sistema, o errado é você. É mais fácil tirar você do sistema. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que discutir, tem que ser organizado dentro da medicina, que faz parte, sim, é função dos conselhos regionais e federais de medicina. Exatamente. E é uma união, né? Na realidade, hoje, a Chapa 1 Mudança Já aqui no Mato Grosso, ela está unida a outras chapas no Brasil inteiro, em São Paulo, no Ceará, né, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Distrito Federal, vários outros estados, nós estamos discutindo, unidos, que o Conselho precisa fazer mais. Que ele não pode ser somente um tribunal. E ele precisa estar em todas as esferas. Para tudo isso que a gente está conversando aqui, revalida, mais médicos, abertura de escola, o CRM tem que estar no meio político, o CRM tem que estar dentro do judiciário, o CRM tem que estar no Ministério Público. Você sabe que tem uma comissão de saúde aqui do Tribunal de Justiça que não tem o CRM. Né? Que foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça em todos os estados. Se você olhar, a grande maioria dos estados tem a presença do CRM. Aqui tem da OAB, Comissão de Saúde da OAB, mas não tem o CRM em Mato Grosso. Então isso a gente precisa mudar para que a gente consiga realmente atingir o nosso objetivo, que é dar dignidade para o médico. Vamos fazer um break, né, para a gente dar uma descansada e pedir mais uma vez a vocês que nos sigam em todas as redes sociais da Chapa 1. Mudança Já chama Chapa 1. Mudança Já. Voltamos já já. Olá, estamos de volta, meus amigos, colegas e colegas do Mato Grosso, com um podcast da Chapa 1 Mudança Já. Nos siga nas redes sociais, Twitter, Threads, Facebook, Instagram, YouTube, Chapa 1 Mudança Já. E estamos aqui com o nosso amigo Magno César e o Adriano, que já esteve conosco no outro bloco. Magno é cirurgião plástico, natural de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Tem título de cidadão mato-grossense e cuiabano, então é cuiabano também de Chapa coração, de amor, né? Como nós. Está aqui desde 95, né, Magno? Já rodou esse estado inteiro, já fez cirurgia plástica em Sinop, Sorriso, Alta Floresta, Juína, em vários lugares, né? Conhece bem aqui a situação do estado. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os bastidores, né? Sobre o que a gente tem ouvido dos colegas nas nossas visitas, ou que a gente tem ouvido dos colegas no centro cirúrgico, nos locais onde a gente trabalha, né? Porque nós nos oferecemos, né? Acho que pela primeira vez, pelo que eu saiba, né? Podemos estar errado, né? Mas pelo que contam para a gente, que tem uma chapa de oposição, né? Então, nos oferecemos a ser uma escolha para o colega médico, né? Para você que quer mudar o Conselho Regional de Medicina, que acha que o CRM pode fazer muito mais do que apenas julgar o médico. E aí, o que você tem ouvido, Magno, aí nas suas andanças? Por que você entrou na chapa? Conta para a gente e para os colegas aí de casa. Eu me interessei de participar desse projeto, basicamente porque eu acredito que o CRM tem que ser mais atuante na defesa da medicina do médico. Não denegrindo gestões anteriores, mas há espaço para a defesa da medicina e do médico, né? Nós já vimos episódios no passado, aqui no Mato Grosso, de médicos sendo avacalhados publicamente por famílias que ficaram insatisfeitas com o desfecho, né, de algum caso na medicina, e não houve manifestação nenhuma do CRM na defesa do colega, que naquele caso, que eu não vou citar aqui para não melindrar nada,
o colega estava absolutamente certo, ele tratou perfeitamente a paciente, né, deu o que era o correto no andamento do caso, mas paciente idoso, saúde frágil, obviamente, não resistiu, e a família tomou atitudes de avacalhar o médico publicamente. Nós não né? somos deuses, né? Sim. A medicina não é uma ciência exata, né? Então a gente sabe o que a gente passa, os sofrimentos que a gente passa, e não dá para confundir complicação, muitas vezes, com erro médico, né? Isso a gente viveu agora, até bem pouco tempo atrás, com um colega lá no Piauí, né? Muito triste a situação. Ó, eu dou um exemplo aqui. A minha mãezinha está com 87 anos, né? Ela tem várias limitações físicas e é óbvio, eu fico triste, mas ela está no fim da vida dela, certo? Aí você imagina que ela vai fazer alguma cirurgia, algum procedimento cirúrgico e venha a falecer, certo? Qual é a maior causa disso? A idade dela, a saúde frágil dela, certo? É muito fácil para o leigo, às vezes, se colocar, não, porque já... E o CRM tem que atuar nessa circunstância, quer dizer, ele tem que se colocar na defesa do que é o correto da medicina, né? Do que é o correto do ponto de vista de respeito ao médico. Né? O E a médico ética tem que ser médica? respeitado. Lógico, dentro da ética, mas o CRM tem um espaço grande para atuar nesse aspecto. E aí, Adriano, o que você tem ouvido aí do pessoal nos bastidores agora? Olha, nós já visitamos aí, eu acho que basicamente talvez uns 7, 8 locais aí nesses próximos dias, nos últimos dias, público, privado. O que eu percebi, não só eu, como outros colegas que foram comigo, hoje o médico é órfão, né? Ele é órfão porque não tem ninguém que dê respaldo a ele, em nada. Mesmo ele estando correto, que nem você falou, Magno, né? A gente percebe que não existe ninguém que o proteja no seguinte sentido de, pelo menos, dar a ele as condições dele se defender antes de um pré-julgamento, né, social, né? Porque hoje, como profissional liberal, todos nós aqui estamos expostos, né, a questões de mídia, né? E hoje uma notícia dada de forma ruim, antes de ser feita uma análise, né, um julgamento, etc., você pode simplesmente encerrar a carreira de uma pessoa. E isso é uma coisa muito grave, porque aquela pessoa, seja o colega, o homem, mulher, tem uma família junto com ele. Então a gente tem que ser muito ponderado em relação a isso aí, né? Então concordo com você, Magno, acho que isso é uma coisa muito importante. E a gente percebe, pela fala dos colegas que nós temos visitado, que talvez falte vontade e um pouco de coragem, né, de tentar mudar essa realidade que nós vivemos hoje. Por quê? A gente conversa com outros colegas de outros CRMs, São Paulo, Paraná, eu que fiz meu R4, meu R5, minha outra especialidade lá em Curitiba, a gente vê que não é assim, né? Lá o CRM é super atuante, você chega lá no CRM do Paraná, tem uma sala lá só bem de recebido. bem recebido. Você fica até com... Nunca fui tão bem tratado assim, sabe? Sou eu mesmo, né? Aquela coisa, eu sou apenas um médico aqui, né? Então assim, já é um local mais antigo, a gente percebe que esses locais, São Paulo e outros locais que já têm mais tempo aí, eles já passaram por isso, provavelmente no passado, e hoje estão fazendo um resgate do profissional. Acho que isso é importante, a valorização. Todos nós, um dia, seremos pacientes de alguém. Ou já fomos, ou seremos, né? Eu estava falando com uma colega isso ontem, nessas visitas aí. Ninguém sai de casa, toma banho, se apronta, sai de casa e vai falar assim, olha, eu vou matar alguém, eu vou cometer um erro. Não existe isso, né? Se for uma pessoa normal e sã, não é para acontecer. Então a gente tem que ter essa visão, né, de valorização, de equilíbrio hoje dentro da medicina. A gente tem que ter um equilíbrio, né, entre a sociedade e o profissional. A gente precisa resguardar o bom profissional. A ideia é essa, a gente não vai colocar panos quentes no mal profissional, mas a gente tem que fazer uma análise antes de condenar alguém, mesmo que seja uma condenação social, né? Mídia, Instagram, etc. E defender nessa condenação social, né? Porque a gente, já que um pouco mais de tempo de formado, a gente vê que a medicina, a gente só vê atacado, né? Só vai piorando. Eu não vi melhorar nada, eu só vi piorar, né, nesses últimos anos. E o ataque, ele vem de todos os lados, né? Vai desde
muitas vezes da imprensa, como o Magno falou e você falou, de uma situação que às vezes não foi um erro médico, né, que precisa de uma ação imediata do conselho para poder mostrar que aquilo não é um erro, né, que aquilo acontece muitas vezes, né, do governo, com esses programas aí loucos, tipo Mais Médicos, revalidação que não precisa, né, porque não tem nenhum país aí no mundo que você chegue lá e fala, eu quero fazer medicina, e o cara vai, tá bom, assina aqui e você já é médico. Isso é interessante, eu quero fazer um gancho dessa sua fala. Eu fui, antes da pandemia, eu estive em Boston, lá. E tem um amigo de turma da minha faculdade que é médico lá em Boston, fez medicina aqui no Brasil, foi para lá. Aí perguntei para ele como que ele chegou a exercer a profissão lá, né? Ele teve que fazer 1 ano de prova para saber falar de forma fluente o idioma local, ou seja, ele tem que falar, ler e escrever em inglês fluente. Depois ele teve que estudar e fazer o revalida americano. O SMLE, né? São 3 steps. Ele teve que passar na prova americana para provar que ele tinha competências, conhecimento, né, na medicina. E depois ele fez ainda um acompanhamento, que é como se fosse um estágio que ele tem que fazer lá para ele fazer residência. E hoje exerce tranquilamente a medicina em Boston, né, de forma legal, etc. Então a gente tem que entender. Quanto tempo ele precisou para poder fazer isso tudo? Foram quase 3 anos, pelo que ele me falou. Aí aqui no Brasil, o cara se inscreve no programa Mais Médicos, não precisa dizer que é médico, o governo atual vai lá, sanciona, dá para ele um registro do Ministério da Saúde, porque não é CRM que eles recebem um registro do Ministério da Saúde, chama RMS, e vai lá e atende como médico. Né? Quer dizer, isso é um absurdo, não é só com o médico e com a medicina, mas é com o paciente, né? Que o paciente muitas vezes nem sabe que isso está acontecendo. Que o governo, na realidade, colocando em risco, muitas vezes, a vida das pessoas. Né? Esse governo aí que tem a galera aí que diz que é estadista. Né? A gente ouviu aí o vídeo aí de uma galera aí chamando de estadista. De estadista não tem nada. Né? Infelizmente, voltamos a uma situação que já foi do passado, né, que os médicos jovens não viveram, que é a questão do Mais Médicos, tendo programas hoje para atenção primária relativamente bons, né, como Médicos pelo Brasil, que acabou. Médicos pelo Brasil é uma lei, foi criada, tem uma progressão de carreira, você vai aumentando seu salário ao longo do tempo, se você estiver no interior e quiser ficar mais no interior, longe da capital, você ganha mais. Você ganha salário, CLT, carteira assinada, com 13º e férias. Que é o que acontece no Reino Unido, né? Exatamente. Agora, o Mais Médicos é uma bolsa, não é nem salário, é uma bolsa. Você tem um tutor para ver se você realmente está fazendo a medicina de qualidade, um tutor que não vê nada, né, à distância. Então, é uma excrescência um programa como esse. E o que a gente precisa é mostrar isso para a sociedade, mostrar isso para os órgãos de controle, que não é o melhor método e que tem médicos sobrando, né? Se nós compararmos quando a lei foi instituída, lá para a Dilma e agora, as principais capitais, o índice é 3 vezes, 4 vezes o que a OMS preconiza de médicos por 100 mil habitantes. Não tem motivo algum de você trazer um médico de fora. Agora, aonde que isso que você está falando não se encaixa nas funções do CRM? Se o CRM tem que defender a medicina e os médicos. Defender a medicina não é apontar isso que você está falando? Claro, a dignidade da profissão. Então, por que isso não é encargo do CRM? O CRM tem que ter essa atuação também, de apontar essas coisas que denigrem e que estragam, que atrapalham a boa medicina. Sim, com certeza, com certeza. Essa é uma das funções do conselho, está na lei, né? Inclusive, muitos conselhos o fazem. Que é a defesa profissional, né? Exato. Tá na própria missão lá do... O conselho ele tem que defender a dignidade da profissão, o bom nome da profissão, o bom preceito da profissão. Não só está ali para julgar o médico numa bolha, né? Porque, senão, daqui a pouco acabou a medicina, né? E eu acho que é por isso que nós, 40 colegas, nos submetemos a isso, né? Nós tínhamos nossas vidas, né? Não precisaríamos ser candidato a conselho. O conselho estava lá, 20, 30 anos, as pessoas lá atuando como eles acham que deve ser, e não é uma crítica, eles têm o direito de pensar deles, mas nós tínhamos o nosso jeito de pensar diferente.
E o que eu tenho sentido nas conversas com vocês, colegas, é que vocês também pensam igual a nós. Que vocês também querem a mudança. Que vocês também não aceitam que o conselho é só um tribunal. Que o conselho precisa fazer muito mais. E nós 40 pensamos igualmente. Todos os 40. Todos nós. Todos nós estamos aqui colocando nossa cara a tapa, o nosso nome, a nossa profissão, a nossa especialidade. Para quê? Para melhorar a medicina do Mato Grosso. Né? Para melhorar na ponta a vida do médico também. E com isso melhorar a saúde da população mato-grossense. É inadmissível você estar num estado em que a capital está sob intervenção. E qual é a saída dessa intervenção? Vai chegar em dezembro, dia 31, acabou a intervenção, devolve para o município e está resolvido o problema? Qual é a saída para a intervenção? Está sendo debatido isso? E, Você de tem ouvido? novo, por que que o CRM não pode atuar e se manifestar em relação a isso? Pode e deve. Deve. Sim. Hoje a medicina não pode ter um viés partidário. Né? Sim. A medicina é em prol da sociedade como um todo, porque eu volto a falar, todos nós seremos algum dia algum paciente de alguém. Então a gente não pode ficar refém de questões partidárias, a gente tem que ver o que é melhor para a sociedade e para o profissional. O partido, na realidade, é do médico, né? Esse Sim. é o partido, né? É de Exatamente. defender a medicina, é de defender a dignidade da profissão. E não é colocar um partido político lá dentro do conselho, né? Isso é a pior coisa que pode acontecer dentro do Conselho Regional de Medicina. O problema é quando você mistura a política com CRM, é que daí você vai fazer panos quentes para uma coisa que é obviamente prejudicial para a medicina, mas como é do teu lado político, você bota panos quentes e defende coisas que são absurdas, né? Então, nesse aspecto, o partido tem que ser realmente o médico e a medicina. Exatamente. É o que é o nosso slogan, né? Né? Apoiando, defendendo a medicina e apoiando o médico. Lá no centro cirúrgico, o que os médicos têm falado com você, assim, quando você disse, olha, resolvi, depois de tantos anos como um cirurgião plástico conhecido no Mato Grosso, famoso, posso dizer famoso, né? Famoso, Operou minha Mário. esposa, inclusive. É famoso. Resolver colocar o seu nome para disputar um Conselho Regional de Medicina. Você já parou para pensar o que passa assim na sua cabeça? O que as pessoas te perguntam? O que eu vi de alguns colegas que se manifestam, né? Eles querem também esse engajamento do CRM na defesa do médico, né? Querem um CRM que o médico possa se sentir confiante, né? Não no sentido de ser protegido a qualquer custo, né? Mas também de não ser Atacado a qualquer custo, né? Então, muita gente, você vê que eles querem algo novo, né? Querem uma mudança de postura, um CRM mais atuante. Os que se manifestaram até agora, inclusive comentário de um colega outro dia, né? Mas por que esse pessoal que está aí faz tanto questão de continuar sempre? Certo? O que eles ganham com isso? Né? Que eu também não entendo. Nem eu. Afinal, Nem eu. A renovação, a mudança de cultura, de ideia, né? Não é porque a outra chapa fala, mas a gente não tem experiência. A vida do médico é o tempo todo tentar andar dentro de um caminho de ética, certo? Então, o teu primeiro julgamento, desde que você se forma, é julgar a si mesmo, né? Para tentar ficar dentro de um caminho que seja aceitável. Mas isso não significa, por exemplo, nunca mudar. Nós precisamos modernizar algumas coisas. Agora está saindo a nova resolução do CFM sobre publicidade médica, que tardou, É uma evolução. tardou, mas finalmente veio. Por quê? Porque o mundo mudou. Nós temos muitos canais de comunicação hoje que não existiam no passado e a sociedade demanda isso. Certo? Tem que só regulamentar. Então nós né? temos que regulamentar e entender o que a sociedade está demandando, né? Exatamente. Inclusive, eu quero até aproveitar isso que você falou, Magno, e fazer um elogio ao Conselho Federal de Medicina,
ao colega Irã Galo, presidente do Conselho Federal de Medicina, né, o Manuel Fortes, terceiro vice-presidente, foi o relator dessa resolução nova agora, que dá com forma mais moderna a questão da publicidade médica. A CODAME trabalhou muito firmemente isso dentro do Conselho Federal de Medicina, justamente porque viu a questão da modernização. Então, eu acho que é importante a gente também valorizar o trabalho do Conselho Federal, principalmente da sua diretoria, a respeito disso, né? E a gente também precisa atuar aqui no Mato Grosso, criando resoluções para dentro que não, obviamente, não infringam nenhuma resolução do Conselho Federal, mas para que regulamentem a realidade da vida do médico. Essa coisa que você falou da modernização, você vê, o Conselho ele foi criado por Getúlio Vargas, lá em 45. Só foi fundado em 51, junto com a MB, inclusive, foi em 51. Mas a lei que regulamenta o Conselho é de 57. De qualquer maneira, é de anos e anos atrás. Não dá para imaginar que a realidade de Juscelino Kubitschek é a mesma realidade atual. Né? Não é a mesma realidade. Então, precisa haver modernização. Precisa haver alternância de poder. Precisa haver renovação efetiva. Não é renovação no papel, que você bota uma galerinha lá, mas quem fica no poder é o mesmo grupo. Né? É realmente renovar para mudar para melhor, né? Como é o nosso compromisso? Assim, eu imagino, vou ficar lá um monte de mandato. Você vai ficar lá um monte de mandato? Não vai ficar lá um monte de mandato? Não, a ideia não é essa. A ideia é a gente contribuir esses 5 anos para uma mudança do Conselho, para melhor, para a vida do médico melhorar do Mato Grosso, para que a vida da sociedade melhore também. Inclusive, eu fui questionado em alguns grupos aí o porquê que nós entramos, né, nessa eleição, né? E uma das coisas que eu falei foi justamente essa. Eu acho que a renovação é salutar. A gente tem que renovar. Isso faz parte natural de um processo democrático, né? Não existe democracia se você não ocorre alternância e renovação, né? Então, deixa de ser uma democracia. E a diferença de ideias também é salutar. A gente tem que expor as ideias, cada grupo coloca suas ideias, seu ponto de vista, aquilo que acredita, e a própria sociedade, os próprios colegas vão filtrar isso, eu tenho certeza. Eu tenho falado nas nossas visitas, eu falo para aqueles colegas mais relutantes, né? Eu falo assim, olha, faz o seguinte, entra nas nossas mídias sociais, veja todas as nossas propostas, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Por quê? Porque são propostas que vão favorecer e ajudar você, inclusive, dentro da boa prática médica. Então não tem como você falar que você não vai ficar satisfeito com aquilo. E essa tem sido a nossa campanha, uma campanha propositiva. Propositiva. Mostrando o que a gente quer mudar, mostrando por que nós queremos mudar, e às vezes até somos censurados por isso, né? Que tem proposta nossa que a gente teve que apagar, porque a pedidos, né? Aquilo ali não pode, né? Não pode ser discutido. Gente, é proposta. Nós podemos discutir qualquer coisa, né? Vivemos num país democrático, ou não? Ou mudou? Artigo 5º da Constituição mudou? Que eu saiba, não. Né? Propostas, elas podem ser bem-vindas, né? E quem vai definir se essa proposta é boa ou ruim não é 3, 4 pessoas que têm a caneta. São os quase 10 mil médicos matogrossenses. Esses que vão decidir mas isso as não boas compete propostas. ao CRM. Ok, não compete ao CRM, mas os CRMs podem atuar junto ao CFM para mudar a regra. Exatamente. Aliás, todo ano, todo mês, tem reunião com o Conselho Federal de Medicina e os CRMs. Né? As resoluções, elas são atualizadas com frequência. A própria resolução do Código de Processo Ético Profissional, ela é atualizada mais ou menos a cada 5 anos. E é direito do médico e dos CRMs propor mudanças. Olha, vivemos numa democracia, né? Até porque as coisas precisam evoluir, foi o que você disse, né? Precisam modernizar, como houve agora a modernização da resolução sobre publicidade médica. Outras revoluções, né, em bom sentido, precisam acontecer, né? E só vão acontecer se tiverem pessoas lá que possam propor essas mudanças. Exatamente. E essa renovação, ela acontece algumas vezes sob um outro olhar, sob uma outra ótica, né?
Você precisa olhar sobre outro ângulo, né? Então, pessoas que nunca atuaram formalmente dentro do CRM, nesse aspecto, se torna interessante, justamente porque a gente vai ter um outro olhar, né? Ah, mas não tem experiência. Existe um corpo profissional dentro do CRM, certo? Administrativo, que está lá exatamente para cuidar da questão formal. Mas alguém tem que dar o norte. Mas alguém tem que ter essa visão diferente. Dar um parecer. Um parecer em alguma questão, um processo ético profissional, vai ser feito em cima da questão da ética e da questão do conhecimento científico. Exato. Certo? Então não tem como fugir disso, né? Ah, eu vou inventar uma coisa. Não. É o que está no livro. Sim. Certo? E o que está na regra. E o que está né? na regra. O que a gente pode é discutir a regra, né? Ou agora também não pode? Então pode, né? A gente pode discutir a regra. Bom, estamos encerrando o nosso podcast da Chapa 1 Mudança Já. É o primeiro podcast. Vamos ter mais outros podcasts com vocês para que vocês possam sentir quais as nossas propostas, o porquê que a gente decidiu entrar aí nessa disputa, porque tem que ter coragem, né? Para entrar nessa disputa para o Conselho Regional de Medicina. Obviamente, aqui não deu para tratar de todos os assuntos, de todas as nossas propostas, mas eu peço a você em casa, que assistiu esse podcast, que teve a paciência de estar conosco aqui até o final, que vá até as redes sociais da Chapa, o Instagram, o Facebook, o Threads, o YouTube, que vai estar esse vídeo lá no YouTube na íntegra, no Facebook e no Twitter, chapa1.mudança já. Lá tem todas as nossas 22 propostas, todos os nomes dos 40 candidatos, com as cidades a que eles pertencem, as suas especialidades, as suas histórias. Nos sigam nas redes sociais e o que a gente pode pedir para você é o seu voto de confiança. Um forte abraço, fiquem com Deus.